Nos 2 programas passados, nós falamos sobre anjos e explicamos inicialmente as poderosas forças angélicas. E depois explicamos a angelofania ou contatos angélicos. E dando sequência nestes importantes assuntos sobre os queridos anjos, como nós prometemos, hoje, neste 3º programa da série, nós completaremos os conhecimentos básicos sobre os anjos e assim o tema do nosso programa de hoje é magia angélica. Magia é a grande ciência. Magia é a ciência oculta colocada em prática. A ciência sagrada que permite efetuar ou permite desencadear acontecimentos que ultrapassam os limites do conhecido e do explicável. Acontecimentos sobrenaturais ou além do natural. Milagres, efeitos metafísicos, paranormais ou suprassensíveis. E a magia angélica é a magia das magias, a magia magna, poderosa, poderosíssima, praticada pelos magos, pelos mestres, adeptos, santos, manus e avataras. Existem 3 tipos de magias. Primeiro, a magia natural, que faz parte do ser humano e envolve as práticas e os efeitos ligados à magnetização, ao hipnotismo, às viagens astrais, às forças e aos poderes dos talismãs, a capacidade de energizar amuletos, as curas prânicas, a premonição, a precognição, aos sortilégios, a clareaudiência e os 7 tipos de clarividências: a física, a etérica, a astral, a mental abstrata ou simbólica, a intuição, a átmica ou crística. Também a rabitomancia, a telecinésia, a psicometria e dezenas de outras magias. A magia humana, provocada, conhecida na polaridade como magia branca e como magia negra, mas que na realidade o que existe mesmo é a famosa magia cinzenta, com nuances do cinza claro até nuances do cinza bem escuro, quase negro, que o ocultismo classifica de goécia. Estas magias operam com forças elementais provocadas e para determinadas finalidades, como levitação, movimentação de objetos, efeitos de desaparecimento, efeitos de precipitação de objetos materiais e os efeitos mais diversos possíveis que complementam todos os efeitos naturais. E terceiro, a nossa magia de hoje, a magia angélica, a magia divina ou teurgia, que permite a própria criação de tudo que existe na natureza, em todos os seus reinos, permite manipular com as almas grupos, com seres humanos, com povos, com a humanidade em geral e operar também com as hierarquias angélicas, hierarquias espirituais, permite trabalhar com profecias e com todos os efeitos que provêm da dimensão espiritual. A magia angélica é uma magia superior e é a que tem maior abrangência de aplicação e a maior abrangência de poder. Utiliza a magia elemental ou a magia dos 4 elementos, do ar, fogo, água, terra, ou seja, a magia dos silfos, salamandras, ondinas, gnomos, que são forças ou poderes menores dos táttivas maiores, que são os grandes construtores ou forças construtoras universais, chamadas de Vayu, Tejas, Apas e Prithvi. E todas estas forças de trabalho angélico nada mais são do que expressões da grande, da única força cósmica, plasmadora de toda a matéria, que é Kundalini Shakti. São todas forças de Kundalini. Estas forças são forças vivas que não têm consciência própria, mas que são operadas por consciências que imprimem o comando e que assumem a responsabilidade pelas consequências de sua aplicação. Neste caso, pelos anjos construtores. Estas forças realizam todos os desejos de quem as comanda e por isso são perigosas, pois podem tanto construir como também destruir. Não permitem dúvidas, não permitem incertezas e muito menos pensamentos negativos ou maldosos, pois realizam tudo o que o operador sente ou pensa, mesmo que distraidamente. Daí vem o seu perigo.
Estas forças elementais permitem atuar sobre os elementos correspondentes, como Prithvi ou Gnomo, que atua sobre o elemento terra, que são todos os materiais sólidos. Apas ou Ondina, que atua sobre o elemento água, que são todos os líquidos que existem. Tejas ou Salamandra, que atua sobre o elemento fogo, que são todos os tipos de energias, como a térmica, elétrica, magnética, luminosa e todos os elementos plasmáticos. E por último, Vayu ou Silfo, que atua sobre o elemento ar ou sobre todos os gases que existem. Estas energias estão sempre presas a um comando angélico, mas podem ser emprestadas, note bem, emprestadas pelos anjos a um mestre, a um adepto, a um mago que tenha grau de consciência para o seu domínio e para seu controle. E também podem ser desgarradas ou soltas. E estas desgarradas são aquelas que provocam os conhecidos e terríveis fenômenos poltergeistes. Não existe perigo algum quando nós somos adotados pelos elementais, por estas forças, mas quando queremos ser espertos, espertalhões, saber mais do que se deve, e quando tentamos dominá-las e usá-las egoisticamente, sem termos o devido poder para levarmos vantagens pessoais, prejudicarmos outros e outras coisas mais, elas provocam destruição, desastre e desgraças sem limites, horríveis, terríveis. A magia angélica está sempre ligada ao encantamento, que é o ato de encantar, de produzir encantos tanto em animais como em pessoas. E esta parte de encantamento é a mais fantástica da magia angélica e, ao mesmo tempo, a mais difícil de ser controlada e de ser entendida, pois confunde os limites da realidade com os próprios limites da fantasia. Pelo encantamento, tudo é possível. O mal assume aspectos de bem e o bem assume aspectos de mal. A realidade perde as suas fronteiras, confundem as emoções, confundem os pensamentos, fazem surgir seitas de fanáticos que praticam suicídios coletivos a mando de um Jesus Cristo que na realidade é um encantamento provocado pelo próprio anticristo. Veja um perigo. Surgem os falsos profetas com poderes enormes que confundem massas e afastam as pessoas do verdadeiro caminho. Os elementais, como extensões angélicas, como extensões dos anjos, encantam os nossos sentidos e fazem com que vejamos o que não existe e que não vejamos o que existe. Existem encantamentos também de anjos bons e encantamentos de anjos maus, o que complica muito mais o entendimento e o controle dos próprios encantamentos. As aparições, milagres, fenômenos podem ser apenas encantamentos individuais ou coletivos. Vejam as aparições que estão ocorrendo. Para milhares de pessoas, podem ser individuais, para milhares de pessoas e mais reais do que a própria realidade. A magia angélica é comandada e criada pelo mental abstrato ou pelo mental angélico, que é muito mais superior ao mental concreto ou humano, o que não permite que seja controlada ou operada pelo homem comum sem que ocorram grandes e graves consequências. Mas a magia angélica pode ser usada pelo homem normalmente, mas junto com o trabalho paralelo e participativo de um anjo, e seus resultados passam a ser magníficos. Querido e querida ouvinte, como nós podemos usar a magia angélica? Quais são os usos práticos de todas estas forças angélicas? Será que elas podem ser usadas para a procura de minerais, pedras preciosas, veios de metais, petróleo, água, recursos minerais que existem na natureza? Será que elas podem ser usadas para a proteção de lavouras, de pragas, na fertilidade agrícola, na reprodução de frutas, em plantações, em plantas medicinais com potencial diferenciado? Será que podem? Será que elas podem ser usadas na criação, na reprodução animal, na migração de pragas, insetos, formigas, na proteção de faunas, na migração pecuária, na zootecnia? Será que podemos usar em todo o reino animal? E no reino humano? Será que elas podem ser usadas para a proteção pessoal? Será que existem anjos da sorte, da alegria, da felicidade, que ajudam a achar a alma gêmea e coisas assim? Será que é possível usar a magia angélica para a proteção da família, da humanidade, de envolvimento
movimentos kármicos, de doenças perigosas, de pragas, de epidemias, de fatores genéticos. E será que a magia angélica também pode ser usada para controle do elemento ar na natureza, como controlar ventos, furacões, tornados, ciclones? Será que dá? E controle do elemento fogo, como raios, descargas magnéticas, vulcões? Será? E controle do elemento água, como tempestades, trombas d'água, maremotos, inundações? E o controle do elemento terra, como terremotos, avalanches, fendas que se abrem no solo, erosão? Será que nós podemos usar a magia angélica? Professor, que tema vasto. Tenho certeza absoluta que os ouvintes já estão preparados para fazer suas perguntas. O telefone está aberto para que você faça a pergunta ao professor sobre esse tema maravilhoso de hoje. Nós já temos um ouvinte na linha. Alô? Alô? Boa tarde. Boa tarde. O nome da senhora? É Ângela. Dona Ângela. Pois não, dona Ângela, a senhora, por gentileza, poderia formular a sua pergunta ao professor? Eu queria perguntar para ele o seguinte, falando da magia dos anjos, em relação à doença, as pessoas que estão doentes, no caso específico do governador Mário Covas. Pois não. Essa corrente de orações que as pessoas fazem, qual é o fundamento e se isso realmente tem um fundamento e ajuda, entendeu? É mais ou menos nesse sentido. E não só na doença, mas na família, proteção de casa, de filhos, ligado aos anjos. Muito bom, dona Ângela. Legal? Muito obrigado pela sua pergunta. O professor já está pronto aqui para responder. Legal. Bom, Ângela, é uma pergunta realmente muito interessante, porque você fala do anjo, se ele pode proteger, no caso, o nosso governador, que nós estamos muito preocupados. Eu sei que existem muitas pessoas rezando por ele, e se Deus quiser, ele vai passar dessa, porque nós precisamos dele. Ele vai assumir o governo do nosso estado, que é o estado principal do nosso país. Não que os outros não sejam importantes, mas pelo envolvimento do povo paulista e principalmente do paulistano. E o nosso governador está recebendo um apoio brutal da população. Eu sei que hoje ele recebeu mais de 300 cartas, ele está se restabelecendo, e se Deus quiser, ele vai se recompor e pegar à frente este governo para nós termos uma virada de ano daquela que Anchieta projetou quando rezou a primeira missa no pátio do colégio e criou toda a preparação esotérica e oculta para que no pátio do colégio surgisse essa cidade que nós temos orgulho de pertencer e que nós nomeamos o senhor Mário Covas para ser o nosso governador. Fazemos votos que ele realmente se recupere. E como existe todo esse pensamento positivo de todos nós, de toda a população, dos seus familiares, dos seus parentes, dos seus correligionários, tudo isso cria um efeito muito positivo, porque existe sempre o lado oculto das coisas que existe e exerce uma influência no ambiente, nas pessoas e no próprio processo da vitalidade. Pode atuar sobre a doença, pode curar uma pessoa, como também existe o aspecto negativo que pode até causar uma doença. Se nós odiamos uma pessoa, se nós sentimos raiva de uma pessoa, se a gente quer que aquela pessoa se dane mesmo, ela vai sofrer essa influência psíquica e acaba até ficando doente. A gente sabe que uma criança que é muito frágil, nesse aspecto, ela é sensível a estas influências muito mais do que um adulto. Mas esse pensamento positivo de todos nós, esse pensamento do povo paulistano com relação à cura do governador, só vai ajudar. E a própria palavra anjo da guarda, existe um egoísmo do homem que pensa que o anjo da guarda só guarda ele. Eu tenho meu anjo da guarda que só cuida de mim. Não, eles têm uma atividade incrível porque eles guardam tudo. Eles guardam tudo que existe do reino mineral, tudo que existe do reino vegetal, do reino animal e do reino hominal. E quando nós entramos em sintonia com o anjo e solicitamos a sua proteção, a gente fala, olha, você não deve fazer nada mais do que a sua obrigação, que é fazer a sua proteção aos seus reinos, mas com jeitinho. E eles intensificam isto que eles fazem, com muito mais amor, com muito mais dignidade e com muito mais eficácia. Existe a proteção angélica pessoal, existe a proteção angélica familiar, coletiva, e principalmente quando muitas pessoas dirigem ou solicitam esta proteção, ela torna-se muito mais efetiva. Você deve fazer. E o salmo, já aproveitando o embalo, é sempre o Salmo 91, que é o Salmo de Davi, que algumas bíblias corresponde ao 90, e que sempre começa com tu que habitas a sombra do Altíssimo, na proteção do Deus do céu descansará, e vai aí para frente. Muito obrigado pela sua participação, foi uma pergunta muito interessante. O programa é Ocultismo Sem Mistérios, à luz da ciência eubiótica. Temos mais um ouvinte na linha. Alô? Alô?
Boa tarde. Boa tarde. O nome da senhora? Aparecida. Dona Aparecida. Dona Aparecida, e o que a senhora está achando do tema de hoje? Lindo. Lindo. É, maravilhoso. E a senhora já Primeiro, tem eu ganhei um presente de ter conseguido esse telefone. Muito bom. Presente de Natal. Puxa vida, muito obrigado por esse tipo de pronunciamento, mas isso não é um presente, não. É algo que a gente está fazendo, como a senhora também está participando e levando aos ouvintes aquilo que a gente pode levar de uma boa mensagem, de conhecimento, principalmente nos dias que antecedem agora o nosso Natal. Qual a pergunta, dona Aparecida? Olha, o professor mesmo fala que para a gente entrar em sintonia com o anjo, Sim. precisa ler o Salmo 91, né? Sim. Então, a partir disso, eu comecei a ler o Salmo 91. Aí, quando foi um dia, eu acordei e parecia assim que eu não tinha sono. Mas dentro da minha cabeça falava assim, lê o Salmo 91. Aí eu levantei, sentei na cama e li. Aí parecia assim que eu estava leve, né? E um barulho de pombo do lado esquerdo. Aí eu perguntei pro meu marido assim, você está escutando, né? Ele falou, não estou escutando nada. E eu fui ler o Salmo novamente. De novo o barulho dos pombinhos do lado esquerdo. Embaixo da minha janela tem um jardim com bastante flores. E assim, umas 4 horas da manhã, 5 horas, um barulho de passarinho. Aí parece que veio um monte de passarinho no jardim, né? Aí eu fiquei assim, arrepiada e emocionada. Eu terminei de ler o Salmo e fiquei com aquilo na cabeça. Né? Muito bom. E qual a sua pergunta, então? Que a senhora gostaria de saber o que aconteceu no estudo. Então. Isso, é. Tá bom, dona Aparecida. Tá? Muito obrigada. Eu que agradeço a sua participação e o professor irá responder. Todos dessa rádio. Muito obrigado, dona Aparecida. Até já, então. Até já. Bom, Aparecida, primeiro o seu nome já é o nome de um grande anjo, que é a nossa querida Nossa Senhora Aparecida, que é a rainha dos anjos. Mas, quando você acordou, por exemplo, de madrugada, pensando no anjo, rezando, toda esta força, ela se sintoniza com as próprias forças da natureza. E quais são as forças da natureza relacionadas aos anjos? Nós temos os silfos. Existe um determinado tipo de silfo que ele tem a própria representação de um pássaro. Ele é parecido com um pássaro, só que tem figura humana. São pequenos seres de cerca de 5 a 15 centímetros de altura que nós chamamos de silfos. E eles se assemelham aos pássaros. E toda vez que existe um trabalho de um pássaro tocando numa flor, como um beija-flor, como uma borboleta, como uma abelha captando pólen nas flores, existe em paralelo, o clarividente enxerga os silfos rodeando toda aquela atmosfera. Porque o silfo nada mais faz do que criar esta conexão. Ele faz este relacionamento do mundo vegetal com o que tem de mais sublime no mundo vegetal, que são as flores, com o mundo seguinte, que é o animal. Todo contato do mundo vegetal com o mundo animal está sempre permeado de efeitos chamados silfos. E quando a gente se toca com os anjos, a força mais diretamente ligada ao anjo são os silfos. E é muito comum a gente perceber efeitos de silfos presentes na natureza, como através dos pássaros, como foi o seu caso, ouvindo as asas de um pombo, ou através do próprio silfo. E eles provocam um encantamento, e o encantamento, note bem, eu não sei se você prestou bem atenção no começo das minhas palavras, o encantamento, ele pode atuar em todos os sentidos. Ele atua na visão, ele atua no olfato, no paladar, atua no tato, atua em todos os sentidos. Atua também na audição. A gente pode ouvir sons estranhos com uma manifestação de silfo, sentir perfumes maravilhosos com uma manifestação de silfo, ver coisas pelo encantamento com a manifestação de silfo e assim por diante. O contato angélico e a gente entrar em sintonia com os anjos provoca acontecimentos que nos levam a estados de felicidade, de êxtase e a entender muitas coisas dos grandes mistérios do ocultismo. Porque atrás de todo grande fenômeno, de todo grande mistério, milagre e acontecimento chamado de sobrenatural, que para nós é sobrenatural, tem sempre o elemental e tem sempre uma força angélica. Pois não? Quem está falando? Isaura de Guarulhos. Isaura de Guarulhos. Pois não, Isaura. Além de você fazer a sua pergunta, você acaba de ganhar o livro do nosso querido irmão Vladimir Ballesteros, A Vida na Morte. Então é só vir até aqui, o professor vai informá-lo agora o que você deve fazer.
Então, Isaura, você ganhou o livro do nosso amigo e instrutor, um grande estudioso dos fenômenos da morte e da vida. E neste livro você vai ter um posicionamento sobre o tempo, o grande mistério do tempo. Porque se você pensar bem o que existe, passado, presente, futuro, o que é o presente, é um questionário muito grande. E falando de tempo, quando a gente fala do mundo astral, aí que pega fogo. E o Vladimir, com grande sabedoria, com grande simplicidade, ele colocou tudo isso. Tanto é que eu tive o privilégio de ser o primeiro a ler esse livro, porque ele me deu a honra de prefaciá-lo. Eu passei horas de deleite, vale a pena. A editora é Axis Mundi, o nome é A Vida na Morte, uma introdução ao maior enigma do ser humano. E o escritor, o Vladimir Ballesteros, tá bom? É só você vir aqui na Rádio Mundial, na Avenida Paulista, a partir de segunda-feira, nós teremos o seu livro à disposição. Nossa, eu fico muito contente. Muito bem, Isaura. Os nossos amigos de Guarulhos... Como? Eu queria perguntar uma coisa para ele. Por favor, Isaura. Você estava falando dos elementos, né? Eu me interessei muito, porque eu fiz até esse tarot, né? Sim. E eu achei muito bonito o que ele falou, porque eu faço para mim, né? E eu percebi que a gente pode fazer para nível para o mundo, né? Para o universo. Você fez até o Astarô e parou eu fiz isso? o tarot. Ah, você não chegou a passar para a série interna. Eu fiz com um mestre aqui em Guarulhos, e há muitos anos atrás. Mas pela eubiose você fez? Eubiose, 88, ele fazia várias coisas e fazia eubiose. E eu fazia yoga dos elementos, ele sabe qual é, né? Dos 5 elementos, né? Deve haver algum engano, Isaura, porque não existe ninguém em Guarulhos, ninguém e nunca houve ninguém em Guarulhos pela Sociedade Brasileira de Eubiose. A eubiose só tem em 2 lugares, eu sei que na Lacerda Franco e na Doutora Arnaldo, em nenhum outro lugar mais. Escuta, ele teve, não é isso, eu sei que tem nesses 2 lugares. Sim. Ele, como foi, estudou, aprendeu, Sim. Ele já é falecido, né? Sim. Há muitos anos, e eu estudei naquela época, era muito fechado, restrito. E eu aprendi isso que ele estava falando agora, e eu achei interessante que está sendo solto para o grande universo. Está na hora de ele sabe conhecer. E qual é a sua pergunta então, Isaura? Hã? E qual é a sua pergunta então? A minha pergunta é o seguinte: como ele falou dos elementos que nos pertencem ao nosso corpo, não é isso? Sim. Eu queria saber porque a Terra pertence a um elemento que pode ser de um signo, águas a um outro signo, fogo também, e o ar, e fora o outro também, que pertence a signos também, não é isso? Bom, essa é a sua pergunta então, né, Isaura? Então tá bem. Por favor, eu agradeço a sua participação, se você puder fazer a gentileza então de desligar para que outro ouvinte possa ligar. Eu vou buscar meu livro, né? Ok, isso Nossa, mesmo. Fiquei muito contente, Muito vou bom. ler ele todo. Vem buscar aqui com a Rosa que ela irá entregar a você. Ok, muito obrigado, Isaura. Professor, essa, né? Vamos lá. Por favor. Olha, existe um segredo. Quanto mais a gente direcionar os nossos esforços, os nossos pensamentos, as nossas rezas, as nossas boas intenções, as nossas boas vibrações para a humanidade, para o povo em geral, mais a gente atrai o poder angélico e as forças angélicas. Quando a gente usa o anjo egoisticamente só para nós, existe, funciona, tudo bem. Mas quando a gente procura não o nosso bem, mas o bem do próximo, aí a gente entra na tônica angélica, porque ele é um anjo da guarda, ele guarda tudo. Ele guarda a humanidade, ele guarda todo o processo evolutivo. E quando a gente ajuda nesse trabalho, automaticamente a gente entra em sintonia. Essa é uma maneira. E os anjos da guarda guardam todos os reinos evolutivos que existem na face da Terra. Todo este processo angélico que existe na face da Terra é comandado pelo Rei do Mundo, porque o Rei do Mundo nada mais é do que o planetário ou entidade espiritual que tem como corpo físico o próprio planeta Terra. Tudo isso existe uma consciência cósmica que comanda todo este processo, todo esse sistema evolutivo. E essa consciência é a consciência planetário Terra. E junto com essa consciência planetário Terra, que representa o Rei do Mundo com 3 figuras, na razão de Pai, Espírito Santo, Filho, Pai, Mãe e Filho, existem também a manifestação setenária, que são os 7 planetas sagrados. Ou seja, Sol, Lua, Marte, Mercúrio, Júpiter, Vênus e Saturno, que são 7 entidades
7 potestades que complementam todo esse trabalho e exercem toda uma influência na evolução, pois toda a evolução é setenária. E dentro desse processo existem as experiências humanas, naquela palestra que nós demos no AMB, que falamos dos 12 tipos humanos. E aí vem a tua pergunta, que você finalizou com ela. Nós temos os 4 elementos: ar, fogo, água e terra. E temos 3 signos pela astrologia ligados a cada um desses 3 elementos. Assim, os 3 signos do fogo são Sagitário, Leão e Áries. E o mais fogo de todos é o Leão. Os 3 signos do ar são Libra, Aquário e Gêmeos, e o mais ar é Aquário. Os 3 signos da água são Câncer, Escorpião e Peixes, e o mais água é o Escorpião. E os 3 signos da terra são Virgem, Touro e Capricórnio, e o mais terra é Touro. Os 12 signos estão relacionados aos 12 temperamentos, estão relacionados às 12 casas do zodíaco, estão relacionados aos 4 elementos 3 a 3, como a própria astrologia sabiamente coloca, estão relacionados à numerologia. Então vamos lá, vamos falar já da numerologia. Os 3 do fogo: Sagitário é 15, Leão é 9, Áries é 5. Os 3 do ar: Libra é 12, Aquário 18, Gêmeos 7. Os 3 da água: Câncer é 8, Escorpião 14 e Peixes é 9. Os 3 da terra: Virgem é 10, Touro é 6 e Capricórnio é 16. E que números são esses? Nada mais do que os 12 arcanos maiores relacionados aos 12 signos. Porque das 22 cartas do tarô, nós temos 3 cartas mães que correspondem Pai, Espírito Santo, Filho, Pai, Mãe, Filho de todas as tradições, Brahma, Vishnu, Shiva. Nós temos depois 7 cartas que correspondem no tarô maior aos 7 planetas sagrados, que eu acabei de falar, que são extensões de todas as experiências setenárias, e os 12 signos. Daí vem os 12 apóstolos, os 12 cavaleiros da Távola Redonda, os 12 pares de França e todo o processo do número 12. Temos mais um ouvinte na linha. Alô? Alô. Boa tarde. Boa tarde. O nome do senhor? É Moacir. Pois não, senhor Moacir, qual a sua pergunta? Eu não sei se está ligado ao tema, é sobre os elementais e os gnomos. Claro, está sim, com certeza. E é o primeiro até, né? É que eu Elemento ganhei, terra. assim, uns tempos Isso. atrás, 3 gnomos. Como não entendi? Não, é que uns tempos atrás eu ganhei esses 3 gnomos, assim, um negócio de saúde, outro Ah, da pois é. saúde, coisa. Aham. E um deles até quebrou aquela base. Quer dizer, eu nunca utilizei porque eu não sei nem como é que mexe com isso. Uhum. Então eu queria saber alguma coisa a respeito disso, assim, sobre... Pois não, senhor Moacir. O fato de você ter recebido essas 3 estatuetas não quer dizer nada, a não ser que a pessoa se fixe com elas. Mas é lógico que existem objetos que têm determinadas vibrações, porque a gente tem sempre que olhar quem nos está dando um determinado objeto. Principalmente um objeto que tem já por si só, pela sua estrutura, pela sua forma, pelas suas dimensões, pelos seus atributos, características de magia, como talismãs. Quando uma pessoa recebe um objeto, ela tem que ver de quem ela está recebendo, porque existem vibrações que podem ser impregnadas nos objetos e vibrações que podem nos ajudar, dando talismã, criando o talismã da sorte, ou que nos podem prejudicar, criando aqueles amuletos da urucubaca do azar, onde tudo dá errado. Pois existem relógios que só atrasam a nossa vida, existem brincos, existem joias que só trazem inveja, desgraça, mal-estar, desconforto e doença. Tudo isso são efeitos que existem. Agora, o que está atrás de uma imagem de gnomo? Está aquilo que a pessoa acredita, aquilo que a pessoa se reveste de cargas psíquicas ou impregna aquele objeto com as suas cargas psíquicas. Se alguém comprar um gnomo e usar aquela figura como ponto de referencial para respeitar o trabalho dos gnomos como forças angélicas, ele está respeitando o trabalho dos anjos. E isso coloca em sintonia com os anjos e passa a ter uma influência positiva. Agora, se a pessoa recebe um gnomo, nem sabe o que é, põe lá e vê o que acontece, não vai acontecer nada. A não ser que ele esteja impregnado de uma carga negativa. Aí a pessoa vai sentir, ela não usa esse objeto, se desfaz dele. Mas funciona assim. Os objetos têm uma influência. Agora, nós é que podemos usar ou não usar essa influência, aumentar a sua força ou reduzir o seu potencial também. Funciona assim. Isso tudo está ligado às forças ocultas presentes na natureza, nos objetos, porque todo o ser humano tem energia
energia psíquica e essa energia psíquica impregna o ambiente. Tem pessoas, casais que vivem bem numa casa, mudam para outra e chega lá, dá tudo errado, dá uma confusão. O que é isso? É superstição? Não, existe essa influência. Porque quando um casal, imagina um casal que vive bem, vai para uma casa que não sabia quem morou lá. E quem morava lá, vivia que nem gato e cachorro, brigando, voando panela, mordendo a orelha, xingando, má educação, aquela desgraça terrível. Esse ambiente atrai entidades conexas, porque no astral semelhante atrai semelhante, e essas entidades ficam impregnadas, elas adoram aquele ambiente, elas vivem da desgraça. E quanto mais as pessoas brigam, mais elas atormentam e provocam brigas. Quando as pessoas saem, essas entidades ficam lá, elas não saem imediatamente. Aí chega alguém, existe essa influência por tabela. Isso é uma realidade, não é superstição. O clarividente enxerga essas formas, é uma realidade, tá bom? Um grande abraço a você, Moacir, e obrigado pela sua participação.